Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Boas Inspirações. Hoje vamos trazer uma mulher super incrível que vai falar sobre a sua história e falar um pouco sobre a nossa condição mulher, né? De poder continuar a nossa vida apesar do câncer. O tema de hoje é um tema muito especial, de uma música que eu adoro, que é Mulher é Sexo Frágil, mas não foge à luta. Nós temos, sim, muita capacidade de seguir em frente e continuar a nossa vida. Então, Suzeli aceitou esse convite super carinhoso, de uma indicação super bacana, de uma amiga querida, que veio aqui falar com a gente. Suzeli, bom dia! Olá, bom dia, tudo bom? Gratidão por estar aqui, para poder compartilhar, para poder conversarmos sobre essa fase da minha vida. Obrigada, Suzeli, obrigada a você. Suzeli, gente, ela é médica, formada pela Universidade do Rio de Janeiro, com residência na Unicamp em endocrinologia. E ela é carioca, mora em Campinas. E ela tem uma história super bacana. Nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente sabe, Suzeli, que a gente está passando por um momento muito desafiador, né, e muitas incertezas na nossa vida, muitas incertezas. Só para você ter ideia, essa semana eu tive muitas notícias de pessoas que nos deixaram, pessoas que estavam saudáveis e nos deixaram, seja pela Covid, ou seja também pela depressão. Né? A gente está sofrendo muito pessoas se questionando a vida, se questionando o valor da vida. Né? E, ao mesmo tempo, em contraponto a isso, a gente está tendo um grande índice de pessoas com câncer, porque as pessoas estão com medo de se cuidar, com medo de fazer os seus exames. Né? O INCA ele fez uma pesquisa em 2020, onde ele estimou mais de 625 mil casos, né, por ano, entre o triênio de 2020 e 2022. Ou seja, são muitas pessoas que ainda vão passar pelo câncer, tirando essa proporção de pessoas que hoje estão aí com medo da Covid para que possa se tratar, né? E o câncer do colo do útero, né, é um dos 3 tipos mais incidentes, principalmente para a mulher. Né? Então, o câncer do mama ele vem em primeiro lugar, mas o câncer do colo do útero ele está muito ligado à relação feminina, né? E eu sei que ser diagnosticado pelo câncer, Suzeli, não é uma coisa simples. Aí eu queria ouvir de você como foi isso para você, uma médica que cuida de pessoas, que cuida principalmente de mulheres, né? Que tem uma vida super saudável e ativa, de receber essa informação e como você lidou com essa informação. Vamos lá. O primeiro ponto que eu digo, sem dúvida alguma, que foi uma grande surpresa para mim. Essa trajetória do diagnóstico até, efetivamente, a gente fazer uma estratégia de tratamento começou em março do ano passado. Interessante que começou no período do Covid, em que eu fui, dentro de um schedule, de uma agenda com a minha ginecologista, era para ter sido feita uma biópsia em março. Com a questão do Covid, essa questão da biópsia, eu vou confessar a vocês que eu falei assim, uau, fui salva, eu não vou precisar fazer a biópsia. Isso é natural da mente humana. E aí eu vou colocar aqui a minha fragilidade diante do diagnóstico. Então, todo mundo vai passar por essa fragilidade, pelo medo, o que vou fazer. Então, eu confesso que aquele março, quando veio o Covid, eu falei assim, fui salva, agora eu não faço essa biópsia. E aí foi um tempo também de assimilar e também trabalhar com esse meu medo, com essa minha dúvida, com essa minha escuridão, porque é isso que eu quero passar. Então, a gente ficar muito tempo convivendo com a escuridão vai também nos contaminando. Então, o medo do diagnóstico, o medo se é ou se não é. Então, várias vezes eu tinha essa dualidade. Eu tenho um tempo bom, porque eu não vou fazer ainda o diagnóstico, a biópsia não pode ser feita por culpa do Covid, e também, ao mesmo tempo, eu ia deixando passar. Mas eu confesso que de março até outubro, quando eu fiz a biópsia, todos esses medos passaram por mim. Até que, efetivamente, aí tem os anjos que vão acontecendo na nossa vida. A minha médica chegou e falou assim, você vai fazer a biópsia agora, com Covid ou sem Covid, a gente vai. Existe uma situação segura, você vai estar dentro do hospital. E aí que eu me deparei, eu falei assim, não posso mais fugir
desse diagnóstico ou dessa hipótese, né? E aí que eu fui para a cirurgia. Mas é aquilo que eu digo para vocês, o medo ele vai ocorrer, a gente não pode colocar isso, mas a gente sempre vai estar trabalhando com uma dualidade que existe na nossa vida, que eu falo que é a luz e que é a escuridão. Então, todos nós temos esses dois lados dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, mas depende de que viés, que olhar eu vou dar, para a luz ou para a escuridão. Então, quando eu fui para a biópsia, eu lembro como se fosse hoje. Até pela questão do Covid, eu tive que ir sozinha. Eu tenho sempre um lado de Mulher Maravilha, que eu falei assim, não, eu vou dirigindo, volto dirigindo. E a minha médica falou assim, imagina, você tem que ter alguém para te buscar. Mais uma vez, eu tentando colocar o lado de super-heroína. E dentro desse lado de super-heroína, tentando não dar vazão a esse outro lado que tem dentro de mim, que é a vulnerabilidade. Então, isso que eu quero colocar. O medo vai existir, gente, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que colocar luz nesse medo, para a gente poder assumir a vida. Não tem como eu conviver, como eu convivi, durante o período de março a outubro, foram 7 meses convivendo com câncer dentro de mim. Isso. Essa que é a grande questão. Apesar de tudo, né, e da dúvida, eu tenho uma grande sorte na vida, que eu tenho pessoas que me inspiram. Então, na verdade, eu falo que os pacientes vão me inspirando. Então, apesar de ter o medo, mas sempre conversando com uma mulher, conversando com um paciente, eu ia esquecendo daquilo e eu ia me alimentando de força, até chegar o momento de outubro que eu tive que me deparar com a questão do diagnóstico. E é muito interessante, a gente do outro lado da mesa, o meu diagnóstico da biópsia demorou para sair. E quando demorou para sair, a gente sabe que habitualmente sai em 7 dias. A minha cabeça voltou para o lado da treva, voltou para o lado da escuridão. Eles não estão soltando esse diagnóstico, já deve ter dado chabu, já deu problema nessa biópsia. O que eu vou poder estar fazendo em relação a isso? Porque quando eu tenho algum paciente que tem o diagnóstico de câncer de tireoide, às vezes até eu recebo o laudo e eu, antemão, eu já começo a fazer revisão da lâmina. Até porque eu também não quero acreditar no câncer que o meu paciente está tendo. Então, eu já imaginei que eles estavam fazendo isso tudo comigo, até que, obviamente, eu fui chamada pela médica. Quando fui chamada pela médica, eu falei assim, agora foi. Agora eu já sei que é mesmo. E é esse impacto, porque uma coisa que é muito importante, eu sempre, além de ser médica, mas eu sempre tive uma grande relação com a saúde. Eu sempre fiz boa alimentação, eu sempre comia adequadamente, eu sempre me mantive no peso. Agora a gente pode estar falando aos 49 anos, é muito fácil as pessoas falarem de ganho de peso, é muito fácil a gente começar a falar de doenças metabólicas, diabetes, colesterol alto, e eu não tenho nada disso. Então, quando veio o diagnóstico em outubro, eu falei assim, Deus, o que eu fiz de errado? Eu achei que tinha feito checklist de tudo. Dormia certo, comia certo, não bebia tanto álcool. E mesmo assim o diagnóstico veio. Então, o que eu me deparei? Existe uma prevenção que foi feita, mas mesmo assim, dentro dessa prevenção, embora o meu ambiente exógeno, aí eu vou usar um termo da endócrino, meu ambiente exógeno de fora sempre foi muito bom, que é comer certo, dormir nas horas certas, fazer atividade física, mas o meu ambiente endógeno não estava tão bem. Existia uma célula estranha, uma célula agressiva que estava convivendo dentro de mim. E sempre se eu fiz a coisa certa todo o tempo, eu não posso me acomodar com alguém agressivo dentro do meu próprio corpo. E aí eu falei assim, quer saber? Vamos partir para esse negócio de cirurgia e vamos ver o que dá. E quando você faz o aspecto da cirurgia, tem todo o outro lado da moeda, que é o estadiamento. Como é que esse tipo celular, já se sabe que é uma célula atípica, mas ela tem um grau de agressividade. E aí eu vou falar para vocês que, de novo, o medo vai tomar conta da gente. Porque tem o aspecto da cirurgia, depois desse aspecto da cirurgia, o que será feito? Vai ficar na cirurgia, vai partir para uma quimioterapia, tem radioterapia. Então, gente, é muito importante a gente entender esse sentimento e essa dualidade. Mas, porém, o que eu vou dar atenção? Ao medo ou o que eu vou dar atenção? Meu nome continua sendo Suzy Kelly Lisboa Souza. Meu nome não é Câncer Suzy Kelly Lisboa Souza. Isso. Então, aí a gente toma a rédea da vida, toma a rédea da situação e fala assim, durante muitos momentos eu falei que assim, eu pedia para eles me ajudarem, teve o Godoy, que foi aí um anjo, que foi que fez a cirurgia, porque eu volto a insistir, a dualidade das emoções, apesar de ter a característica racional médica, ela vai ocorrer. E eles ficam brigando um pouco quem vai tomar posse da situação. A racionalidade, o lado médico, ou o lado Suzy, mulher, menina, sapeca, que tem que tomar conta dessa situação e assumir o lado de mulher e deixa a menina com medo de lado.
Isso. Então, nesse momento, eu tive que assumir. Suzy Querem, mulher que sempre tomou as decisões, vai a trabalhar, vai resolver as coisas sozinha. Isso. Então, eu falo para vocês que isso acontece, mas o que hoje eu falo, eu ontem fiz 60 dias de cirurgia. Foi 26 de dezembro, ontem, 26 de fevereiro, eu fiz 60 dias de cirurgia. E o que eu tenho hoje para falar para vocês? Uma grande inspiração da vida. Eu falo que se hoje eu for colocar, eu tenho mais ainda paixão pela vida do que eu tinha antes. E como eu conversei com a Karine, isso só me deu mais o quê? Amorosidade. Eu conversei durante muito tempo, até pela própria profissão, pelo histórico de vida. Meu pai é militar, minha mãe é funcionária pública, e sempre, desde pequena, eles colocaram para mim que eu teria que ir para a luta, que a vida seria uma luta. E aí, eu acho que eu coloquei isso muito ao pé da letra, e dentro desse pé da letra eu esqueci desse cuidado da menina e desse cuidado do feminino. Isso. Quando eu falo desse cuidado do feminino, a postura que eu assumi de guerreira acabou deixando de lado a Suzy feminina, a Suzy mulher. Embora a expressão externa é de uma mulher, mas eu assumi uma luta, eu assumi uma guerra. E, obviamente, quando a gente fala de útero, quando a gente fala de ovário, eu estou falando que são os nossos órgãos que determinam a criação. É a criação da vida. Mas, ao mesmo tempo, gente, quando eu falo de criação de vida, uma criança, mas é a criação da vida do dia a dia. Isso. Então, eu coloquei toda a minha energia, não para a geração de uma vida, mas para a geração de uma profissão, geração de um ser humano forte, geração aí como mulher, e a primeira médica da minha família, eu tinha todo o aspecto de desbravar essa história que eu queria que fosse diferente para toda a minha família, que pudesse ser realmente um marco para minha família. Eu sou a primeira na minha família a me formar a ter o 3º grau. Então, toda a energia da criação, eu coloquei para esta criação. Uhum. A residência na Unicamp, tudo foi gerado, tudo foi literalmente gerado. E deu muito certo. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para vocês, mulheres, que a gente vai ter que dar vazão a esse lado feminino, que é criar. Mas a minha criação não se desfez apenas porque um órgão foi retirado. Eu continuo tendo a energia na minha região pélvica, o meu útero, ele continua aqui, a energia continua. Então, por isso que eu falo para vocês, eu continuo criando, eu continuo tendo criatividade. Então, eu falo que isso é fundamental, a criar e criatividade. A criatividade consegue estar comigo ainda. E vamos falar sério, mulher é criativa. Mulher não consegue ficar com o modelinho preto básico. A gente, uma vez, vai ter cor, roxo, vermelho, aí depois a gente volta para o preto básico. Isso é inerente da mulher, isso não é inerente de um órgão, gente. Isso não é inerente de uma mama, isso não é inerente de um colo de útero, isso não é inerente do ovário. A expressão do meu feminino continua, e por isso que eu continuo tendo essa criatividade. E dentro da criatividade, a gente vai falar do ciclo menstrual, eu tenho tudo, alegria, tristeza, euforia, depois eu volto para a tristeza, porque isso é do feminino, são essas ondas hormonais que caracterizam o feminino, que caracteriza a fisiologia feminina. Mas eu gostaria de colocar aqui, nesse bate-papo, que a gente tem que dar vazão a essa criatividade. Porque durante muito tempo, as minhas emoções, eu residência, mas tudo bem, hoje eu reconheço. Mas hoje eu reconheço que eu quero ser mais fresca possível agora. Bem mulher, bem feminina, bem criativa. E é isso que eu falo, isso é todo dia para a gente poder estar fazendo. Exatamente. Essa é a minha inspiração, e você acabou sendo uma inspiração. E o universo, ele vai corroborando esses encontros que vão acontecendo. Isso. Sim. Então, uma mulher pode inspirar outra, e eu falo que não inspirar apenas na luta, mas inspirar nesse feminino, nessa docilidade, na gargalhada, no bom humor, nas conquistas. Isso que vai ser gostoso daqui por diante. E eu quero... eu diria que hoje vai ser um marco para mim, essa coisa dessa inspiração, de inspirar-se. Então, esse inspire-se, né? Inspire e respire, isso é ponto fundamental. É assim que a gente pensa também na nossa rede. Quando eu criei, eu falei de inspire, e aí depois a gente veio o ser, né? De ser você mesmo, de ser, de poder provocar, de se expressar. Eu também realmente colaboro,
sou muito próxima a isso tudo que você falou, porque eu acredito muito nessa criação, né? Eu sempre fui muito artística, fiz teatro, fiz dança, muito tempo, e sempre me expressei. Quando o câncer veio para mim, aos 28, aos 29 anos, Suzy, eu também fiquei apavorada. Eu falei, minha nossa, e agora, né? Aí ele já veio perguntar o porquê comigo. Eu estava em Londres para fazer meu mestrado, vivendo uma vida maravilhosa. E, de repente, a gente tem esse diagnóstico, né? Aos 29 anos, aos 28 anos, que eu não posso ter filho, que eu não, enfim. E eu também passei por muitas cirurgias, né? Na verdade, ao todo da minha vida foram 10, só do câncer foram 7. E assim, eu sempre digo, todas as minhas vezes que eu me operei, ou estive na sala de cirurgia, ou passei por momentos também de dúvidas, né? Primeiro câncer, depois dúvidas se tinha outro câncer, enfim, eu sempre usei a minha criatividade. E você usou um símbolo que eu sempre uso, assim, eu não tenho uma religião própria, mas eu tenho um símbolo que é da Mulher Maravilha. E quando eu estava em Londres, eu falei para minha mãe, traga a minha Mulher Maravilha, traga a minha Mulher Maravilha, você está comigo, porque ela me dá força, mas ela também é vulnerável. Quando ela tira o laço mágico dela, quando ela está de Amazonas, ela não é a Mulher Maravilha. E a gente precisa aceitar nessa nossa vulnerabilidade no momento que a gente também não está de laço mágico, que não está lá para enfrentar uma luta. Lá a gente está para ser mulher, para viver um romance, para se dedicar às pessoas, para ser afetuosa, como você falou, e ser criativa. Porque as mulheres, com essa independência né, que a gente está buscando, né, com esse lugar que nós estamos buscando, muitas vezes a gente está perdendo essa nossa sensibilidade, esse nosso espaço de sermos mulheres, né? Sexo frágil, sim, que não foge à luta, a gente não vai fugir à luta, mas também a gente é frágil em algumas questões. A mulher, ela já começa com muitas, vamos dizer assim, muitas, não é doenças, mas é a menstruação, é a cólica, onde o homem não tem isso, mas a gente já começa com várias coisas quando a gente né, mais pequena, enfim. Então, eu acredito que a gente precisa cada dia mais nos inspirarmos nas nossas essências. É como você falou, existe a luz e a escuridão, mas vamos buscar mais a luz. Tem momentos que a gente precisa ficar na escuridão para a gente refletir, talvez, as nossas ações, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, com o nosso corpo, né? Eu sou coach e trabalho muito com emoções. As pessoas elas não têm o costume de identificar suas emoções. O que eu estou sentindo? É muito difícil para as pessoas identificarem, não só para as mulheres, mas os homens também têm muita dificuldade de dizer o sentimento. Então, a gente está num mundo onde a gente está, sabe, segurando esse sentimento. E isso, Suzy, como você falou, o seu interno, provavelmente, segurou muita coisa que não passou para frente. E isso faz com que a gente adoeça. Eu também, provavelmente, eu tive um pai doente que eu provavelmente tive toda essa carga dentro, não é fora, é dentro, gente. Então, a gente precisa identificar as emoções, a gente precisa falar dos nossos sentimentos. Poxa, Suzy, eu fiquei chateada que você não foi no meu aniversário, porque eu queria muito bater parabéns com você. Fale, e faça a Suzy entender que ela é importante em sua vida. Porque as pessoas ficam chateadas e não falam, não botam para fora, né? E aí, Suzy, você traz uma coisa que é a minha segunda pergunta para você. Você sempre foi uma pessoa que se cuidou, né? Alimentação, esporte, enfim. Eu queria entender, assim, se você sabe explicar como é que gera esse câncer do colo do útero, né? Quais os motivos que podem gerar o câncer do colo do útero, e o que você acha que foi realmente a sua causa deste câncer? Então, vamos lá. Trabalhando em medicina, cada vez mais eu falo que a gente tem os dois lados, o psicossomático. Do ponto de vista do soma, do corpo, havia um diagnóstico há um tempo atrás de um HPV, o HPV, que é o papilomavírus, e esse diagnóstico a gente já tinha sido tratado, foi feita uma cauterização. Então, do ponto de vista de soma, havia isso. Se a gente for falar, e o pessoal da ginecologia pode ajudar, é muito heterogêneo, né, essa questão do HPV.
O que se sabe, que eu vou colocar assim, nos últimos 25 anos, a gente tem falado muito sobre essa questão. Antes era uma coisa muito distante quando se falava de HPV. Hoje ela é extremamente comum. A origem do HPV, ela não é característica. Eu vou puxar para a minha área da endocrinologia, por exemplo, quando eu falo de diabetes. O diabetes não é só um fator, ele é multifatorial. É peso, é genética, é alimentação, é atividade física. E quando a gente vai estar falando sobre essa questão do câncer do colo de útero, um dos gatilhos podem ser, sem dúvida alguma, o HPV. Então, aí que vem a questão da prevenção. E da prevenção eu fiz, tanto é que a gente já tinha feito a cauterização, e eu fiz outros exames do Papa Nicolau e tiveram sido positivos, os próximos, e depois houve uma recidiva. Então, é isso que eu falo sempre para as pessoas, é importante a gente falar da questão da prevenção. Quando a gente fala de prevenção em saúde, fazer exames, as pessoas ficam assim, não vou lá porque eu não vou cutucar, eu não vou querer procurar. Mas eu falo que assim, gente, quem tem carro tem que fazer revisão a cada 10 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, não tem como. Então, precisa fazer essa prevenção. Então, por que com algumas situações a gente vai fazer essa prevenção tranquilamente, e quando a gente vai fazer essa prevenção do corpo, a gente fica com medo. Não é para ter medo, é para a gente estar se expondo, porque através, entre aspas, dessa exposição, mas eu posso me tratar de uma forma muito mais precoce. Foi o que aconteceu. Apesar de eu ter dado esse ato de março até outubro fazer. Então, do que eu digo, é sempre importante a gente fazer esse cuidado. Além do cuidado externo, que é o que eu faço, eu cuido da alimentação, eu faço atividade física, eu cuido das minhas horas de sono, mas a gente tem que fazer o check-up interno. E aí que eu falo do que é do psicossomático. Então, esse psique que vai influenciar, e é isso que você falou, no meu órgão, que vai influenciar na minha fisiologia, vai influenciar na minha bioquímica. Então, não tem como, dentro dessa situação que a gente se colocou como mulher, fazer acontecer, a gente aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse. Se esse estresse é pontual, até que ele é positivo, é para crescimento, é para evolução. Mas quando ele se torna constante, toda a bioquímica do corpo fica modificada, adaptada de uma forma errada. Então, eu diria para você que, sem dúvida alguma, um dos gatilhos foi a questão do HPV, e é muito interessante porque ele é indolente e ele pode ser recidivante, porque houve uma recidiva no caso. Então, se eu for colocar, talvez há uns 4 anos eu tinha feito esse diagnóstico e tinha sido tratada, e o Papa Nicolau posterior já tinha sido zerado, digamos assim, e houve uma recidiva. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo sempre essa forma de acompanhamento, e esses exames ginecológicos, eles precisam ser feitos. Eu insisto, não adianta somente a questão, mas eu não sinto nada. Não é o sentir, mas tem que ter feito esse check-up, né, esse olhar de pente fino, do ponto de vista endógeno, e no caso, aí através do Papa Nicolau. Isso, é engraçado. Eu morei em Londres, e lá eles não fazem Papa Nicolau, assim, por fazer, não. Tem que ter alguma indicação. Eu falei, mas no Brasil a gente faz Papa Nicolau, a gente vai... Mas não é tão simples, não, fazer Papa Nicolau e nem fazer alguns exames lá, né? Tanto é que quando eu tive o câncer, eu tive lá, e eu descobri muitas coisas na medicina lá, que aqui no Brasil, lá é cortar o mal pela raiz. Então, se você tem câncer de mama, não tem esse negócio de, às vezes, tirar quadrante, tira o seio, e assim, vai tirar seu seio, você tá entendendo? Então, assim, era uma coisa muito radical, né? E para o brasileiro, que é muito afetuoso, muito cuidadoso, eu acho que os brasileiros, e assim, graças a Deus, a nossa classe médica lá é vista como uma classe muito respeitada. Eu achei muito maravilhoso isso, porque eles sabem do nosso cuidado com o paciente e o nosso cuidado também com a vida, né? Lá existe uma medicina mais radical. Suzy, eu ia te perguntar uma coisa. Quando eu tive também câncer, uma das coisas que veio para mim foi: você não vai poder ter filho durante 5 anos, porque eu tive que tomar rádio, químio e os efeitos, então era aconselhável, né, durante 5 anos eu estar em tratamento e não ter o filho. E aí, muitas mulheres, né, nos perguntam no Espinho na Rede sobre reposição hormonal, né? Então, assim, eu não congelei né, meus óvulos, eu não fiz nada disso, porque eu era muito nova, eu tinha 28 anos, então eu não estava pensando em filho. Mas eu fico pensando nas mulheres hoje, que querem ter filhos, ou então que elas estão entrando agora na fase, sei lá, de menopausa, enfim. Como é isso? Como é essa reposição? É possível, depois de um câncer, fazer? É aconselhável?
qual é o momento, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, é importante que a gente entenda, no câncer de colo de útero, não existe uma relação pontual com a questão hormonal. Não tem. Então, o patógeno, o agente agressor, digamos assim, está muito mais relacionado a esse vírus que provoca uma modificação nas mitoses, no crescimento celular. Então, no caso do câncer de colo de útero, ele pode vir associado em um período com a modulação hormonal durante um período. O que fica muito claro, isso é legal, eu estou me fazendo um teste, eu estou com o segundo... Suzy? Da minha fisiologia diante do meu dia a dia. Suzy? Então, até agora, eu fico brincando com as pacientes, as minhas amigas, eu não estou sentindo nenhum calor. Oi, você está me ouvindo? Vamos parar. Não, é que caiu, eu caí. Olá. Oi, você está me ouvindo? Oi, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu caí e agora eu não sei se gravou. Então, eu queria que repetisse, eu vou repetir Olá. A pergunta. Oi, está me ouvindo? Será que é a minha internet? Aline. Oi. Suzy? Oi. Tá agora eu estou te vendo, mas está cortando. Cortou, caiu 2 vezes. É isso que eu não sei se vai gravar assim ou se cortou. Aí o que eu quero? Eu quero que novamente eu faça a pergunta da reposição hormonal e a gente grave, tá? Caiu 2 vezes, eu não sei por quê. Eu vou repetir a pergunta, aí você repete. Se cair, Suzy, é assim, a gente para a gente repetir, porque aí ele pode ver se ele edita, tá? Novamente. Suzy, muitas mulheres, né, me perguntam, né, sobre reposição hormonal, né? E a gente sabe, eu tive câncer de mama e uma das coisas que me perguntaram, que me disseram, foi que eu não podia ser mãe, né? E eu tive que aguardar durante 5 anos para ser mãe. Eu não congelei meus óvulos, apesar de pessoas já me tinham aconselhado a fazer isso, mas eu era muito nova. Mas existem muitas mulheres com essa dúvida de quando fazer a reposição hormonal, se realmente é bacana esse congelamento de óvulos para depois fazer esse tipo de... Quando é esse momento, enfim. São perguntas que sempre saem e eu queria que você pudesse saber se a gente tem algum esclarecimento, alguma informação sobre isso. Ok, quando a gente fala... Tá, ok. Quando a gente vai falar do câncer nessa área, ou seja, o câncer de mama, ele vai ser separado do câncer do colo de útero. Por quê? Algumas formas do câncer de mama, ele está relacionado com o estrogênio, que é o hormônio feminino, que é produzido pelo nosso ovário na primeira fase do ciclo menstrual. Então, a gente fala que ele é estrogênio dependente, estradiol dependente. E aí, sendo nesse caso, realmente é necessário que a pessoa fique durante os 5 anos sem nenhuma ação ou estímulo estrogênico. E por isso que usa os bloqueadores, que algumas pessoas vão conhecer como o nome de anastrozol. Porque uma vez que o tumor ele seja estrogênio dependente, a gente tem que bloquear essa ação hormonal para que não haja estímulo do câncer. Então, essa é uma situação. Então, durante 5 anos. Porém, eu já vi casos de pacientes que antes do diagnóstico, quer dizer, com o diagnóstico, mas antes de fazer a quimioterapia, conseguiram congelar os óvulos. Essa é uma possibilidade quando essa mulher já tem isso muito pronto, da questão de ter filhos, tá? Então, é uma possibilidade que pode ser feita. Quanto ao câncer de mama, vamos explicar especificamente. A questão da modulação e reposição hormonal. Hoje existem testes genéticos que podem orientar sobre essa questão da reposição hormonal ou não. 10 anos ou 15 anos, era uma terapia de reposição hormonal. Hoje, os últimos artigos científicos, a modulação hormonal de uma certa reposição hormonal. Então, depende muito dos aspectos genéticos, e isso vem nos auxiliando bastante para que a gente possa fazer o tratamento de uma forma específica. Antigamente, nenhuma possibilidade quanto à questão hormonal. Hoje, já existe até uma possibilidade quanto à questão hormonal. Então, o que é importante? A questão genética e a questão falando. Mas uma coisa que eu quero desmistificar, Karine, hormônio não é para todo mundo.
câncer ou sem câncer. Por que você está falando isso, Suzy? Porque depende da situação de base da pessoa. Então, às vezes eu tenho um paciente, uma mulher inflamada, com estado de inflamação, ela está glicando, ela está açucarando, ela está oxidando. Então, essas situações metabólicas, eu tenho que melhorá-las para poder falar do hormônio. Então, quando eu falo de hormônio, ele é a cereja do bolo. Então, ele vai ser aquela semente. Quando você vai preparar a terra, você tem que preparar essa terra de uma forma adequada para vir essa semente. Então, é muito importante que se coloque que o hormônio não salva a vida. O que vai salvar a vida é um conjunto de fatores, que inclui esse hábito exógeno, o que você come, o que você faz, o que você treina, o que você dorme. Então, isso tudo vai influenciar. Então, por isso que hoje eu estou mais atenta ainda às questões alimentares. Então, como agora eu não tenho meu ovário produzindo estradiol, não tenho meu ovário produzindo a progesterona, a testosterona, eu tenho que olhar para a minha alimentação de uma forma mais adequada. Sim. Quando eu falo de olhar de uma alimentação de uma forma adequada, por favor, não tem esse conceito que eu estou tirando comida. Eu estou proibida de comer alimentos. Eu tenho que saber como combinar os alimentos. Isso. De novo, eu uso aqui como meu feminino. Eu uso uma moda da alimentação. Eu sei combinar os alimentos. Quando você combina esses alimentos, eles produzem uma reação bioquímica adequada que vai expressar cabelo, que vai expressar unha, que vai expressar massa muscular, que vai expressar disposição. Então, a gente precisa fazer essa moda. Então, eu falo que a alimentação não pode ser restrita. Ela tem que ser uma alimentação que possa combinar. Então, uma coisa simples, eu não posso casar 2 carboidratos na mesma hora. Então, se eu como, vamos supor, arroz e batata, é como se eu colocasse 2 calças jeans e fosse sair. Alguém sai com 2 calças jeans, meu Deus do céu, não sai. Então, eu coloco um ou outro. Então, a questão da alimentação é ponto fundamental, mulherada. Então, a gente vai deixar de ser do lado criança. A criança fala o quê? Eu quero comer só doce. Eu quero comer só carboidrato. Mas tem a Mulher Maravilha dentro de nós que vai falar assim, criança, fica quieta que você vai comer comida. Então, é importante. E para comer o doce, vai ser no horário da sobremesa. Não é doce toda hora, porque eu tenho que preencher o meu vazio, minha tristeza. A gente vai comer de uma forma elegante. E quando a gente tem essa elegância, esse corpo vai conseguir trabalhar bem. Então, esse ponto é fundamental. Então, no câncer de mama, existe um aspecto diagnóstico da questão genética para a gente estar falando ou não. Agora, por exemplo, no câncer de colo de útero, que não existe essa ligação com a parte hormonal, pode ser feita até uma terapia de reposição hormonal. Mas, como eu estava dizendo, a minha proposta, eu, Suzy Kelly, estou fazendo uma pesquisa, experiência comigo mesma, e eu quero ficar pelo menos de 4 a 6 meses sem nada de hormônio. Até para ver se aumenta meu percentual de gordura, se aumenta a minha disposição, se eu vou ter calores ou não, como as pacientes tanto referem. Então, hoje eu estou 60 dias sem nada de hormônio, não tenho tido calores, não tenho tido cansaço. O cansaço, talvez eu falo que eu sinto, mas é do próprio aspecto cirúrgico. É uma cirurgia muito extensa e eu estou há 60 dias. Mas é muito interessante que nos 40 dias eu estou fazendo tudo do que eu sempre fiz. Treinando de uma forma muito leve, com moderação. Então, hoje eu estou me permitindo a ter essa moderação, que talvez há um tempo atrás eu não me permitisse. Era para fazer tudo, porque eu preciso fazer tudo. Então, hoje, esse tudo, eu coloco prioridades. Até prioridade para o meu cansaço. Então, o que eu antes não estava fazendo. Então, quanto à questão do hormônio, eu sempre quero que vocês possam ter isso bem claramente, né? A questão que fica da libido. Será que eu vou ser uma mulher planta ou eu vou continuar tendo libido? Então, isso vai acontecer quando a gente se permite, mais uma vez, essa questão de se permitir. Não existe uma interseção da minha vida, Suzy Kelly pré e pós-câncer, continua sendo a mesma vida, mas a gente vai ter que dar atenção a esses aspectos, inclusive da questão da sexualidade. Então, eu é engraçado, né, Suzy? O órgão sexual que a gente tem está entre as orelhas, é a cabeça. E é engraçado isso, porque quando eu tive os 28 anos, os médicos falaram isso para mim, né? Lá em Londres tinha uma médica que era quase uma terrorista, eu falava para ela. Eu falei, para que eu tô só 28 anos. Ela falou assim, não, vai reduzir sua libido, você não vai ter filho. Eu falei, olha, eu quero tirar o câncer de mim, depois eu discuto o resto. E engraçado que eu não diminui minha libido, não diminui. Agora, quando eu voltei para o Brasil e comecei a tomar o Zoladex, que eu acho que vocês conhecem, né? É uma carga de hormônio. Eu me senti muito mal, aí eu não sei, eu além de... Ele bloqueia totalmente. Isso, aí a libido baixou, com a quimio nada eu senti, a libido baixou, eu senti muito aquela sensação de calor e frio, né, da menopausa, às vezes eu estava com muito calor, às vezes eu tinha que me agasalhar, porque eu parecia que eu estava no Polo Norte de frio.
Então, eu tive uma variação, e eu tomei o Zoladex durante 3 anos, foi muito tempo para mim. E aí que hoje eu não faço reposição, hoje eu não faço. Pelo menos eu não sinto a necessidade, né? Mas aos 47, que eu vou fazer 47, eu fico pensando, será que é necessário? Isso são perguntas realmente, Suzy, principalmente das mulheres que têm a minha idade, 45, 46, 47. Tiveram câncer, sentem que agora tem um momento e estão sentindo o corpo mudar, né? E o câncer de mama, como você falou, tem um fator hormonal. Então, elas perguntam, será que é o momento? Ou é melhor que ela procure um endócrino, como você falou, é caso a caso, porque às vezes ela pode precisar, ou às vezes ela também não precisa. Como você falou, estou deixando de botar cereja para ver como é que meu corpo reage. Qual é a sua sugestão para essas ouvintes que estão nos ouvindo assim? Qual é a sua sugestão? Chegou aos meus 45... É bem isso, e então, o que eu sugiro é essa individualidade. A medicina não pode ser receita de bolo. Então, é aquilo que eu digo, cada uma vai ter uma individualidade, uma particularidade. E é importante, primeiro, se autoconhecer. Agora, é importante que a gente não transfira a responsabilidade, né? É transferir essa responsabilidade, que foi tudo por um aspecto de eu não ter mais o ovário, o útero, como eu falei. A minha essência continua. A minha essência, o meu todo, não pode ser limitado a 2 partes do meu organismo. Então, ele é muito mais. Então, quanto à questão da reposição, ela pode ser individualizada. Obviamente, a saúde vai ser o primeiro lugar, ou seja, o quanto isso vai ter de impacto positivo para a vida dessa mulher e o quanto isso não vai ser tão relevante para a vida dessa mulher. Mas é importante que eu falo, a endocrinologia, principalmente, ela é multifatorial. Então, sendo multifatorial, não vai ser somente um fator hormônio que vai definir sobre a minha qualidade de vida. Não é exclusivamente, mas tratar a mente, tratar a sua alma, que eu falo, a alma que tem esse sentimento, ela é fundamental. Então, eu digo que todo dia é dia da gente se reconstruir. É todo dia a gente colocar uma pitada de semente para poder germinar. Então, não é para todas as mulheres no sentido assim, é 100% você precisa fazer reposição hormonal, senão você não estará sendo bem tratada? Não, não é verdadeiro. Então, vai ter que ser de uma forma individualizada. Conversar com o seu médico, conversar com o endocrinologista, para que a gente possa traçar. Aí eu falo que é um protocolo de tratamento. O protocolo de tratamento vem até assim, querida, você precisa dormir melhor, querida, você precisa se cuidar melhor, querida, você precisa meditar, esvaziar as dúvidas para a gente poder traçar uma forma de tratamento, uma forma de um protocolo mais adequado. Então, é individualidade metabólica, é individualidade hormonal. Cada ser humano, cada mulher que se apresenta, terá uma forma de apresentação. A gente tem o conhecimento do todo, mas quando chega alguém na minha frente, eu pego o todo e particularizo para aquela pessoa que está na minha frente. Então, é particularizar. Perfeito. Perfeito, Suzy. Ô, Suzy, o papo tá maravilhoso, tá muito gostoso. Você é uma pessoa super bacana, assim. Eu vou te abusar mais para as coisas do Espírito C quando a gente precisar, porque realmente a gente se conectou e a rede precisa de pessoas assim como você também para a gente tirar dúvida. E você que ficou com dúvida, passa as perguntas para a gente, que a gente pode sim depois perguntar, doutora Suzy, se ficou com alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Para finalizar, eu queria que você pudesse dar boas inspirações para essas mulheres que estão nos assistindo, para a saúde, como você falou, a individualização do tratamento. Então, meninas, não fiquem com coisas na cabeça, tem que fazer reposição. Então, procurem um endocrinologista, procurem o seu médico, cada caso é um caso. Às vezes, o meu caso não é igual ao seu, enfim, e cada uma tem que saber como a rotina, né? O seu estilo de vida também vai determinar muito isso. Então, Suzy, fala as boas inspirações e o que você, para você mesmo, você teve como boas inspirações aí no ano de 2021, depois desse susto, né? Eu diria que, Karine, a minha grande inspiração hoje está sendo a minha própria pessoa. Antes, minha inspiração era justamente isso, né? Eu preciso produzir, eu preciso passar na faculdade, eu preciso fazer residência. Hoje, a minha grande inspiração, o que eu posso inspirar essas pessoas que estão ao meu lado, essas mulheres que estão ao meu lado? Aí eu vi que eu vou ter que me cuidar mais. E esse me cuidar mais é uma coisa interessante que eu estou reencontrando, a questão da meditação. Eu tenho feito meditação todo dia de manhã, sábado e domingo. Isso me dá um silêncio
Mas é muito interessante que eu falo que, assim, essa prática está me fazendo amanhecer melhor. Então, eu durmo um pouquinho até mais cedo para fazer meia hora de meditação todo dia. Tem sido encantador. Então, as minhas angústias, as minhas ansiedades, as minhas loucuras, eu não estou encontrando mais elas. Eu sei que elas existem dentro de mim, mas eu não estou encontrando, eu estou amanhecendo muito melhor. Então, o sinal de que eu estou conseguindo com esse me calar, quando eu medito, é ter essa inspiração melhor. Então, eu tenho tido muito mais calma. Antes eu tinha uma irritabilidade do cão, e não era só do hormônio, era uma irritabilidade porque eu tinha tanta coisa para fazer no dia, e quando eu me percebi, eu estava tendo uma irritabilidade. Mas uma irritabilidade por quê? Eu não conseguia falar não, então eu tinha que produzir 14 horas no dia. Então eu ia falando, eu ia para a academia de manhã cedo, que eu ia trabalhar, que eu ia poder cuidar da cachorra que tem. Então eu fazia tudo muito atribulado. Hoje eu estou colocando espaço para cada função, para que cada função que eu faça com mais amorosidade, que eu faça com mais alegria. Isso tem sido muito importante para mim. Coisas que eu não dava bola, entre aspas, não dava muito atenção, hoje eu estou dando total, especial atenção para isso. Então, regredir, almoçar na mesa, sentar. Eu tenho uma cachorra linda que é a Mel, então eu brinco com ela mais, e paro e brinco. Sabe que aquela coisa de parar de tentar fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Eu não vou mais fazer isso comigo. Eu vou fazer cada coisa no seu tempo, no seu espaço. Aqui hoje estar com você está sendo muito gostoso, muito agradável. E essa troca de energia, que é através de uma câmera, mas como hoje também isso eu consegui ter essa atenção. Não é em vão, tem energia. A energia migra por esse celular, ela migra por esse computador e vai dando uma sensação de calma e de paz. Então, hoje eu estou me conectando muito mais com essa sensação de calma e de paz do que aquela sensação de acelerar à toa. Então, eu falo que hoje minha grande inspiração está sendo eu mesma e o que eu posso inspirar outras pessoas. Se eu tiver mais calma, se eu tiver mais tranquila, se eu tiver mais centrada, eu consigo me comunicar melhor com o outro. E aí, quando eu consigo me comunicar melhor com o outro, eu tenho essa integração. E eu quero falar assim, mulheres sejam mais lindas, mas o mais linda não é só no aspecto físico, que a gente também gosta, de uma produção, de uma roupa, um batom, mas também ser linda para consigo mesma. Aí a gente inspira, pode ter certeza. E o mundo está precisando disso. Essas incertezas que a gente está passando, um ano agora com essa questão do Covid, a gente está precisando ter essas inspirações. E essas inspirações são do feminino. Talvez o mundo masculino esteja totalmente cético. E aí vai ser o mundo feminino com essa amorosidade da criança, com essa amorosidade da mulher moleca, com a amorosidade dessa mulher família, mãe, que ela vai dar conexão com esse mundo para a gente possa viver de uma forma mais tranquila. Mas só que essa tranquilidade não é passiva, ela é muito ativa, porque depende de uma ação minha. Qual é a minha ação? De me calar em determinados momentos para dar vazão à minha qualidade de vida. Então, isso que eu quero que todas possam se inspirar. E é possível... e é muito possível, eu tenho, assim, hoje, total razão e orgulho do que eu passei, pois só me fez me conectar com o meu eu. Talvez eu estivesse muito fora, exógena, e agora eu tenho que estar muito endógena, essa que é a grande questão. Perfeito. Olha, Suzy, perfeito. Muito bom isso. E que bom que você acredite que você é uma pessoa muito inspiradora, não é à toa. Né? Eu digo assim que existem a gente antes do câncer e depois do câncer, né? Todos os meus amigos hoje em Londres, eles falam que Londres é outra cidade depois de mim e que a gente viveu muitas coisas juntos. Então, assim, a gente tem esse limiar e quando a gente fica no limiar, a gente começa a pensar na nossa vida, né? Eu assisti um filme, se você puder assista, eu acho assim, como é que você aguenta de uma mulher executiva que fazia tudo, ela não tinha tempo para nada, para o marido, para filho, até ela se achar, realmente ela vê essa presença que você está falando, estar presente em fazer algo, estar presente em dar atenção a outra pessoa, e ela começou a se conectar, e eu me identifiquei muito com ela fazia listas na cabeça, ela estava no aeroporto, já estava fazendo a lista do que tinha que fazer, o filho, então, a mulher é assim, né? Os homens são mais caixinhas, a gente está fazendo várias coisas, então a gente se permitir realmente, a gente se dá o luxo, e é luxo mesmo, de dormir quando você quiser, de você assistir seu filme quando você quiser, de você andar se você quiser, de você não falar com ninguém se você quiser, porque nós merecemos silêncio, merecemos essa conexão, e é por isso que a gente já está adoecendo demais. Com essa pandemia, as mulheres estão assumindo muitas outras funções. Além das nossas, a gente está assumindo muitas outras. Então, vamos acalmar, tem um tempo para vocês. Isso que Suzy falou é extremamente importante para que a gente não adoeça, para que vocês não adoeçam. A boa inspiração se inspirem,
coloquem a energia no que é importante para vocês, não o que é importante para o outro, mas para vocês, para o que está conectando com vocês. Suzy, gratidão imensa pelo esse bate-papo, foi muito gostoso, né? A gente teve algumas interferências da internet, mas isso faz parte, todo mundo já sabe. Nós vamos fazer aqui o melhor para que a gente possa passar essa palavra linda que a gente teve aí de uma mulher guerreira, e que se conectou com ela através de um órgão maravilhoso que é aqui, que é o nosso útero, e que a gente tem que olhar para ele, e ela está se conectando com a vida. Muito sucesso para você, muita saúde, viu, minha linda? Conte com a gente, viu? Um beijo grande, um bom dia para você. Gratidão. Boas inspirações, vão ter outras edições. A gente vai ter outras edições, fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente vai ter outras entrevistas super interessantes sobre saúde e bem-estar, mas a gente também vai ter boas inspirações quanto a empreendedorismo feminino apesar do câncer, reintegração de trabalho apesar do câncer e rede de apoio e colaboração, que é muito importante para a gente também ouvi-los. Um grande beijo, até mais, até a próxima. Tchau.